E agora, vou falar pra vocês, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser inteligente. Então, a gente vai começar a usar essas emoções ao nosso favor. Só que antes de falar disso, eu preciso falar pra vocês o que são essas emoções negativas. Essas emoções negativas, elas são como se fossem a nossa bússola interna. É como se elas apontassem a direção, apontassem o caminho que a gente tem que seguir. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma positiva, né? E quando a gente não sabe usar essa bússola interna, que é quando a gente tem essa desordem emocional, a gente fica à mercê dessa tempestade aí de emoções, né? Porque a gente não aprendeu a usar. A gente fica perdida e a gente fica sem saber qual direção tomar, qual rumo tomar. Porque a gente não entende, na verdade a gente muitas vezes não entende nem o que é aquele sentimento. Não entende nem o que é aquela sensação, você não consegue nomear. Você sente uma angústia, você sente um aperto, mas você não consegue entender o que é aquilo e muito menos o que aquilo quer te dizer. Qual é a mensagem que aquilo quer te trazer. E aí, além disso, né, além desses sintomas que eu falei pra vocês de aperto no peito, de confusão, de não entender, quando você tem uma desordem emocional, você tem outros fatores que também são, eu acho que são até mais sérios se você for parar pra pensar. Por que eu digo isso? Tem um artigo científico publicado na Lilacs, que é uma revista eletrônica científica, que eles estudaram a influência dos fatores psicológicos na formação do câncer. E olha só o que eles perceberam. Eles perceberam que esse estresse emocional, ou seja, esse turbilhão de emoções negativas, quando eles não são gerenciados, eles acabam suprimindo o sistema imunológico. O que isso quer dizer? É como se a defesa do nosso organismo, ela diminuísse. Então vamos supor, você imagina um castelo que ele está sendo atacado por inimigos lá. E ele tem os soldadinhos lá prontinhos para poder combater esse inimigo. Só que dentro do castelo começa uma briga lá dentro feia. E aí alguns desses soldados, eles têm que sair ali da linha de frente para poder cuidar daquela briga que está acontecendo. E aí o que acontece? Os soldados que ficam ali na linha de frente, eles não conseguem combater o real inimigo, que é aqueles inimigos que estão fora. Ele não consegue combater por quê? Porque ele tem muitos soldadinhos ali dentro tentando acabar com aquela briga, entendeu? Então, na verdade, o real inimigo mesmo, os soldados não conseguem combater. E é isso que acontece com o nosso sistema imunológico, né? Os nossos soldadinhos ali de defesa. Eles ficam tão ocupados tentando cuidar dessa desordem emocional, né? Que é essa briga que eu falei pra vocês dentro do castelo, que eles não conseguem combater o real inimigo, né? Que é aquele invasor. E qual que é esse invasor? São essas células que elas causam câncer. Você entendeu? Então é isso que acontece. E o que eles concluíram com isso? Que o modo que a gente lidar, o modo que a gente consegue gerenciar essas emoções, a gente tem participação ativa, tanto na prevenção dessas doenças, quanto na cura de doenças que já se instalaram. Então você vê, é um artigo científico publicado numa revista renomada, que é a Lilacs, dizendo que a desordem emocional, ela é prejudicial. Então isso é muito sério.